Então, cuidado com a temperatura do gelo. É retirar as bolsas de gelo reciclável do congelador, deixando-as à temperatura ambiente de 15 a 30 minutos, até aparecerem gotas de água na superfície, pois assim o gelo estará com temperatura em torno de menos 5 graus, evitando-se o congelamento da vacina. Você não pode colocar uma vacina dentro da caixa térmica encostando nesses gelo reciclável. Ela tem que estar no meio. Então, são todos cuidados que têm que ser tomados, né? Esse sistema ele é bem criterioso. O procedimento básico para o transporte, então, é dispor de bolsas de gelo reciclável suficiente, escolher a caixa térmica adequada, né, de qualidade. Então, assim, não adianta você pegar uma caixa pequena para transportar várias imunobiológicos, você tem que ter uma caixa do tamanho adequado. Condicionar separadamente as vacinas, que podem ser congeladas com as que não podem ser congeladas, as que podem estar numa temperatura, as que tem que estar em outra temperatura. E colocar as vacinas ilhadas pela bolsa de gelo, que foi aquilo que eu falei, ela não pode estar encostando nos gelos. Tem que ser utilizado barreira entre as vacinas e as bolsas de gelo. Colocar o bulbo do termômetro no centro da caixa, entre as vacinas. Isso é importante também na geladeira, tá bom? Ela não pode estar o bulbo do termômetro, a parte que faz a aferição da temperatura, não pode estar encostando no gelo, nem muito em cima, nem muito embaixo. Ela tem que estar no meio, próximo da onde essas vacinas vão estar. Verificar a temperatura e anotar, fechar a caixa térmica, não deixar frestas, então abriu, tirou a vacina, fechou. Identificar a caixa externamente, registrar o conteúdo e o destinatário, manter a caixa fora do alcance da luz solar direta, né, e distante do calor, porque também o gelo não aguenta. E verificar a temperatura do interior da caixa quando for receber esse imunobiológico. A organização da sala de vacina. Lembra que eu comentei com vocês que existem todo um protocolo para essas salas? Então, assim, essa função e essa finalidade das atividades envolvidas, a falha nelas é onde encontra-se os hospedeiros mais suscetíveis. Então, quem geralmente toma essas vacinas, quem geralmente é o público-alvo dessas vacinas, são os públicos suscetíveis, são as crianças, né, os recém-nascidos, são os idosos, são pacientes com imunidade prejudicada, né, ou com doenças crônicas, e também os micro-organismos mais resistentes, né, que são os que a gente vai combater. Então, bactérias, vírus, fungos, eles são resistentes, por isso que tem que existir esse controle e essa rigorosidade na sala. Você vai pegar um público que é suscetível versus um micro-organismo que é resistente. Então, as falhas, elas são cruciais para a eficácia ou não dessas vacinas. E esses agentes contaminam todo o ambiente, materiais e artigos usados no atendimento. Podem provocar infecção e, às vezes, graves, né? O que exige condições e procedimentos que reduzam o risco da contaminação. Então, esses procedimentos têm que existir. Se não tem, acaba que não funciona. Por isso que os profissionais ali que trabalham, eles são capacitados para que eles não permitam falhas. Na sala de vacina, o local é destinado à administração dos imunobiológicos. É importante que todos esses procedimentos sejam desenvolvidos e garantam a segurança máxima para prevenir essas infecções do público atendido. Então, as instalações elas têm que levar em conta um mínimo de condições. Geralmente, existe um protocolo para a construção dessas salas, tá? Quais são eles? Então, as paredes da sala de vacina e pisos têm que ser laváveis, tem que ter pia com torneira, tem que ter interruptor exclusivo para cada equipamento elétrico, tem que ter
arejamento, iluminação adequada e evitar que bata a luz do sol diretamente. E entrar, se possível, né, entradas e saídas independentes. Além disso, ela deve ser mantida em condições de limpeza e ser exclusiva para as vacinações. Dentro desses procedimentos de limpeza, então, ela é feita diariamente no final do turno de trabalho e sempre que necessário. A limpeza e a manutenção tem como objetivo prevenir infecções cruzadas, tá? Isso daí vocês já devem imaginar, proporcionar conforto e segurança à clientela e à equipe de trabalho e manter um ambiente limpo e agradável. Imagina você entrar numa sala de vacina para ser imunizada e ter uma sala suja. Então, isso já deixa um aspecto ruim, né? Não passa a segurança adequada. O procedimento da limpeza é uma vez por semana, o chão é lavado com água e sabão e desinfectado com solução desinfetante. Então, protocolo de posto, uma vez por semana, lava-se a sala de vacina. O trabalho mais pesado é feito quinzenalmente, então eles limpam o teto, as paredes, as janelas, luminárias, lâmpadas, as portas, limpeza geral, terminal, que nem a gente fala. A limpeza sistemática, ou seja, que ela ocorre diariamente, ela é sempre no término do turno do trabalho e sempre que necessário, sendo utilizado solução desinfetante. Uma vez por semana, o chão deve ser lavado e esfregado com água e sabão. Passado... isso daí já se repetiu. Repetiu esse slide, gente. Um a mais para ler. Os imunobiológicos são compostos por micro-organismos vivos atenuados. Então, a inutilização dessas vacinas, ela tem um processo adequado, né? Então, vacinas contra sarampo, cachumba, rubéola, enfim, elas constituem de material biológico infectante e, como tal, devem receber tratamento prévio antes de ser desprezado. Você não pode jogar uma vacina com um vírus vivo atenuado, porque depois ela acaba indo para o chão, quebra e aquele vírus fica no ar. Então, elas têm que ser jogadas e desprezadas de uma maneira adequada. Você tem que matar esses bichos antes de ir para o lixo, esses vírus e essas bactérias. Então, os compostos por produto de bactérias ou bactérias mortas, vírus inativos, de engenharia genética, por exemplo, a vacina do tétano, pneumococos, enfim, elas não precisam receber esse tratamento especial para serem utilizadas. Caso a própria unidade seja responsável pela destinação final, né, desses resíduos, recomenda-se para a inutilização das vacinas compostas por micro-organismos vivos a autoclavação. Então, colocar na autoclave durante 15 minutos, tá? Na temperatura de 121 a 127 graus. Sendo que não há necessidade de abrir o frasco, então você põe um frasco fechado mesmo, até porque na autoclave ela vai atingir tudo. E quando não se tem uma autoclave, ela deve ser esterilizada na estufa por 2 horas, a 170 graus. E nesse processo os frascos não precisam também estar abertos. Após o tratamento na autoclave ou na estufa, os frascos de vacinas têm que ser desprezados no lixo comum, tá? Conforme a regularização do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, é importante saber isso, né? Porque às vezes vocês estão lá ajudando ou vão fazer um estágio, sobrou vacina do dia, vocês não podem simplesmente desprezar essas vacinas no lixo comum. Gente, bem simples, tá? A sala de vacina, ela
ela é bem específica para quem vai trabalhar na área, então todas essas coisas vocês têm que saber, porque assim, quem trabalha direto dentro da sala de vacinas são vocês técnicos, então vocês têm que ter noção disso tudo, tá? Provavelmente, não sei como é que vai ser referente a estágio, se vocês vão passar pela sala de vacina, provavelmente, né? Então, vocês têm que ir com essas noções para não cometer gafe, para não ter erro, né? Inevitavelmente vocês vão trabalhar num posto ou vão, enfim, participar de alguma campanha, ainda mais na onda que nós estamos aí. E esses conhecimentos são básicos, tá? Vocês têm que saber. Então, deem uma lida bem boa, prestem atenção. Até assim, eu vi que tem as aulas anteriores minhas tem pouca visualização, então, gente, vamos estudar, vamos ler. Aproveita que a aula tá online aí para vocês verem a hora que vocês quiserem, quantas vezes quiserem, e vamos estudar, tá bom?